Bom, ao longo desses últimos anos, com esses meus especiais Lúcio Cardoso, vocês devem ter notado o quão produtivo foi esse autor que escreveu peças de teatro, contos, poemas, novelas e romances, além de vários textos para jornal sobre os quais eu ainda não falei, isso para não citar ainda as traduções feitas pelo Lúcio Cardoso. Mas o fato é que, apesar disso tudo, apesar de toda essa produtividade, quando nós pensamos no gênero romance, a produção cardosiana nem foi tão extensa assim, já que, na verdade, ele publicou em vida apenas 5 romances, e além disso, depois que o Lúcio Cardoso faleceu, e ele faleceu em 68, 5 anos depois, ou seja, em 73, publicam póstumamente este O Viajante, que, aliás, é um livro que permaneceu inacabado. O Lúcio ele trabalhou muitos anos nessa narrativa aqui, mas ele não teve tempo de concluí-la. Mas ainda assim, então, esse é um livro póstumo. Pensando nas obras, nos romances publicados pelo Lúcio Cardoso enquanto ele ainda estava vivo, nós temos os seguintes textos. Deixe-me pegá-los aqui para vocês verem. Tudo começa aqui em Maleita, de 1934. Depois, em 35, o Lúcio publica aqui Salgueiro. Aliás, esses dois romances do autor são romances bastante diferentes daquilo que depois viria a ser a prosa cardosiana, o estilo cardosiano. Esses dois livros estão muito mais próximos à vertente regionalista e do romance social da década de 30. E aí tudo muda a partir de 1936, quando o Lúcio publica aqui este A Luz no Subsolo. É claro, há também o grande romance cardosiano, talvez um dos romances mais importantes da literatura brasileira do século passado, que é aqui o Crônica da Casa Assassinada, que é publicado em 1959. Mas ainda na década, então veja, na década de 30, o Lúcio ele publica 3 romances. Na década de 50, no finalzinho da década de 50, ele publica um único romance, que é lá o Crônica da Casa Assassinada. E na década de 40, o autor ele se dedicou bastante ao gênero novela e publicou apenas um romance também, que foi aqui Dias Perdidos, de 1943, sendo que este último livro, sobre o qual vou falar hoje, tem um caráter bastante autobiográfico, além de ter vários pontos de contato com as demais obras do autor, principalmente pensando em 2 aspectos. E aí, o que eu vou fazer nesse vídeo de hoje é algo muito parecido com o que eu fiz no meu vídeo anterior lá sobre O Anfiteatro, que é uma novela aqui das 3 histórias da cidade, tá? Então, eu vou começar esse vídeo falando um pouco de alguns aspectos mais gerais da obra cardosiana, e mostrando como esses aspectos aparecem aqui em Dias Perdidos, para depois eu focar mesmo nos meus comentários sobre a narrativa deste romance de 43. Mas enfim, então pensando nesses aspectos mais gerais, 2 deles são muito, digamos assim, explícitos aqui nesse romance sobre o qual eu vou conversar com vocês hoje. O primeiro desses aspectos é o seguinte: tal como ocorreria depois, tanto aqui na Crônica da Casa Assassinada, quanto aqui em O Viajante, a narrativa de Dias Perdidos se passa em uma cidadezinha fictícia no interior de Minas Gerais, chamada Vila Velha. Então, o cenário desses 3 romances, Dias Perdidos, Crônica da Casa Assassinada e O Viajante, é o mesmo.
Aliás, o nome dessa cidadezinha, ser Vila Velha, já remete a algo arcaico, a um lugar onde o passado se preserva de modo quase impositivo, apontando já para toda a opressão que rodeia a vida dessas personagens. Então, esse já é um aspecto interessante pensando no nome dessa cidadezinha em que se passam as ações de todos esses livros. Aliás, uma coisa importante é que há aqui no canal 2 playlists que eu acho que talvez seja interessante que você veja, que você conheça, se você se interessar pela obra cardosiana. Na primeira dessas playlists, e as 2 estarão linkadas na descrição, eu falo um pouco de todas essas outras obras do Lúcio Cardoso, então eu falo dos contos, das peças de teatro, de alguns romances, enfim. Aliás, faltavam 2 romances do Lúcio para eu falar para vocês, né? O Dias Perdidos, que eu estou falando agora, e o Viajante, que eu vou falar no fim do mês. Né? Então, assim eu já encerro os meus comentários sobre os romances cardosianos. Então, essa é a primeira playlist onde há comentários mais gerais sobre a obra do autor. E há uma segunda playlist aqui no canal, que também estará na descrição, em que eu me debruço no Crônica da Casa Assassinada, que foi um livro que eu li conjuntamente há uns 2 anos, se não me engano. Então, enfim, talvez seja interessante você conhecer também essas outras playlists, caso você não as conheça. Bom, e aí veja, pensando então nesse espaço, né, esse é o primeiro aspecto que eu julgo relevante para falar aqui do Dias Perdidos, pensando nessas características mais gerais da obra cardosiana. O fato deste livro se inserir nesse universo narrativo de Vila Velha, que na verdade é um grande símbolo para Minas Gerais como um todo. Né? Mas há um segundo aspecto que eu acho interessante aqui nesse romance, que é o seguinte: como acontece em novelas como O Anfiteatro, Inácio, O Enfeitiçado e Mãos Vazias, e aí, parêntese, né? Falei já do Anfiteatro, que é uma das novelas aqui dessas 3 histórias da cidade. As outras 2 novelas são justamente Inácio e Enfeitiçado, sobre as quais eu ainda não falei. E Mãos Vazias é uma das novelas aqui das 3 histórias de província. E para além de Mãos Vazias, há aqui também O Desconhecido e a Professora Hilda. Eu já fiz vídeo para essas 3 novelas aqui no canal. Enfim, tudo isso vai estar naquela playlist que eu mencionei antes. Então, como acontece nessas novelas, assim como também acontece lá em Salgueiro e no próprio Crônica da Casa Assassinada, a figura paterna aqui do Dias Perdidos vai ser rasurada, vai ser problematizada, dando ensejo a uma discussão sobre a decadência da família, ou pelo menos dessa família tradicional, o que ganha contornos muito significativos quando a gente considera o já mencionado caráter autobiográfico de Dias Perdidos, e isso me fez repensar todo o caráter heróico do narrador que nós temos aqui em Maleita. Né? Aqui nós temos um sujeito, né, o narrador desse livro, que é também o protagonista, é um sujeito que deixa a família, deixa tudo para trás e vai fundar cidades, conquistar riquezas e desbravar os rincões e os sertões de Minas Gerais. Né? Algo muito parecido acontece aqui no Dias Perdidos. Só que aqui, por mais que o Jacques, que é o pai deste livro, seja movido por esse mesmo impulso aventureiro, aqui no romance de 43, esse impulso aventureiro é destituído de qualquer caráter heróico, já que nós acompanhamos não mais a perspectiva desse homem, mas sim da esposa dele, que foi deixada para trás e que tem que cuidar de um filho sozinha em uma época em que isso era praticamente inaceitável. Então veja, esse olhar anti-heróico sobre esse personagem paterno aqui se potencializa quando o Jacques volta para casa
velho e doente para ser cuidado pela mulher e pelo filho que ele havia abandonado antes. Né? Então é muito interessante pensar como essa figura aqui do explorador, etc., é rasurada, principalmente se a gente compara esses dois livros. O fato é que, como eu disse no meu vídeo passado sobre o anfiteatro, a figura do pai sempre vai aparecer quase como uma sombra ao longo de toda a obra cardosiana. Às vezes, por exemplo, essa ausência do pai ganha contornos meio religiosos e simboliza a ausência de Deus, mas às vezes essa ausência do pai é também literal, como no caso aqui do Dias Perdidos, que é um romance em que, mesmo quando esse pai retorna, ele não está mais nessa posição social da paternidade. Ele não cuida de ninguém, ele não é o provedor, ele não protege as pessoas, muito pelo contrário. Né? No mais, em termos gerais, me parece que Dias Perdidos é um romance. É um romance, não, mas é o romance menos penumbroso do autor, pensando mesmo nas imagens que o Lúcio Cardoso mobiliza ao longo dessa narrativa. Enquanto em vários, ou talvez em todos os outros livros, as narrativas sempre são ali ambientadas em casarões antigos, em espaços com ares góticos. Por exemplo, a casa que nós temos lá no Romance de 36, no A Luz no Subsolo, é uma casa praticamente assim, uma casa mal assombrada. Né? Se a gente pensa em algumas descrições da natureza lá no Maleita, a natureza ela parece um lugar absolutamente ameaçador. Essa ideia de um casarão arruinado, gótico, volta lá na Crônica da Casa Assassinada. Né? Lá no Salgueiro, essa ideia aparece quando a gente pensa na favela, no Morro do Salgueiro, que adquire tons absolutamente sombrios. Né? Aqui não, em Dias Perdidos isso não ocorre. A casa é simples, as paisagens não representam, na maior parte do tempo, nenhum tipo de ameaça aos personagens, e os ambientes mesmo, eles não parecem determinar de modo tão negativo o destino das pessoas que neles habitam, né? Que é uma outra coisa muito comum na obra cardosiana. Quer dizer, o espaço sempre parece determinar de maneira muito negativa a índole dos personagens. Além do mais, talvez esse seja, Dias Perdidos, seja o romance menos alucinado do Lúcio Cardoso, pensando mesmo na construção dessas personagens. Então, por exemplo, apesar de aqui o autor falar de temas que lhe são muito caros, então, afinal de contas, isso daqui continua sendo um livro do Lúcio Cardoso, então ele vai falar de melancolia, ele vai falar de solidão, ele vai falar aqui da morte em alguns momentos, ele vai falar de finitude, de envelhecimento, enfim. Mas apesar disso, né, não há aqui grandes tragédias, não há aqui pessoas que enlouquecem, não há aqui descrições quase voyeurísticas de mortes terríveis. Né? Você pensa lá no Maleita, por exemplo, tem personagens que morrem cheios de feridas, enfim, no Salgueiro há personagens que têm tuberculose, no Crônica da Casa Assassinada há uma personagem que é comida pelo câncer, no A Luz do Subsolo há personagens que enlouquecem e têm crises histéricas. Nada disso acontece aqui em Dias Perdidos, e isso acaba tornando este livro bastante assim diferente dos outros livros do autor. Né? Aliás, pensando aqui agora, talvez este livro seja o mais tradicional do Lúcio Cardoso. Né? Então, por exemplo, por mais que seja bastante digressivo, o narrador em terceira pessoa aqui, ele é um narrador bem assim daqueles que dominam o discurso dos personagens, que, enfim, não permite idas e vindas no tempo,
não permite mudanças muito radicais no ponto de vista, como acontece lá em Salgueiro, como aconteceria depois na crônica. Também não se trata de um narrador não confiável, como é o caso lá do narrador de Maleita, né? E, de novo, pensando lá em Maleita, que é esse narrador explorador e heróico, talvez esse heroísmo presente na dicção daquele narrador se deva ao fato de que quem está narrando é o próprio explorador. Aqui, como a gente acompanha tudo de um ponto de vista mais distanciado, a partir da terceira pessoa, não há qualquer heroísmo nas atitudes aqui desse pai, né, do Jacques. Então, talvez esse estilo de narração adotado aqui pelo Luz Cardoso em Dias Perdidos seja muito mais próximo, por exemplo, daquele presente em A Luz no Subsolo, pensando mesmo nesse narrador que se mantém um pouco mais distanciado dos personagens. Porém, eu não estou dizendo que este narrador é igual o narrador lá do Romance de 36, porque existem duas diferenças cruciais entre essas duas vozes. Em termos estruturais, A Luz no Subsolo era um romance muito mais arrojado, com as suas várias prolepses e analepses, então o tempo todo a narrativa ela vai e volta ao longo da trama. E isso não acontece aqui em Dias Perdidos, já que, como eu disse antes, essa narrativa aqui ela é bastante linear, então começa literalmente quando o filho desse casal nasce, e aí acompanha os primeiros anos de vida desse sujeito de maneira muito linear, né? E a segunda grande diferença entre aqui o Dias Perdidos e A Luz no Subsolo é que, enquanto o narrador aqui deste romance estava no escuro, né, então várias coisas que ocorriam apareciam narrativamente de maneira muito penumbrosa, o narrador aqui de Dias Perdidos tem tudo muito claro o tempo todo. Por sinal, com a publicação aqui de Dias Perdidos, o Lúcio confirma definitivamente aquele caráter intimista que a crítica passou a associar à obra dele desde a publicação da Luz no Subsolo. Porque é isso, como eu disse antes, o Lúcio ele começa ali flertando com o romance social, com o romance regionalista, mas aí a partir do terceiro romance ele vai adotando uma dicção mais ligada ao intimismo, à narrativa psicológica. Depois de 36, o Lúcio se dedica muito mais às novelas. Quando ele volta ao romance, então, e esse romance, que é o Dias Perdidos, é um romance absolutamente psicológico, ele confirma, olha, realmente, eu já não sou mais aquele autor do início da carreira, que era um autor mais próximo do romance social, do romance regionalista, enfim. E talvez exatamente por esse caráter mais diáfano e tradicional para os padrões cardosianos, Dias Perdidos foi um romance que quase não foi comentado quando da época de sua publicação original, pelo menos não quando a gente pensa na recepção dos demais romances do autor, tendo sido essa recepção positiva ou negativa. Então, desde lá do Maleita, de 34, sempre que o Lúcio Cardoso publicava um romance, havia algum burburinho ali, seja para condenar, seja para apoiar as escolhas estéticas do autor. Quando ele publica aqui o Dias Perdidos, há algum ou outro comentário crítico que sai em resenhas de jornal, mas ainda assim, de modo geral, não há grandes comentários sobre este romance de 43. E assim eu me aproximo mais da segunda parte desse vídeo, que é aquela em que eu vou centrar os meus comentários na narrativa aqui de Dias Perdidos. E é meio difícil dizer quem é o protagonista desse romance. Se é a Clara, essa mulher que é abandonada pelo marido, que ela sempre amou, e aí ela tem que cuidar sozinha do sustento da casa e da criação de um filho, em uma época em que a figura paterna era vista como imprescindível para o estabelecimento da ordem na família, ou se esse protagonista do romance é o Silvio, o filho do casal, que cresce sem a figura paterna e sem o amor materno, já que a Clara
culpa o filho, de maneira consciente ou não, pela partida do marido, e como esses dois personagens, a Clara e o Silvio, mãe e filho, dividem o protagonismo, pelo menos nas duas primeiras partes do livro, eu vou aqui falar um pouquinho de cada um, começando pela mãe, que é quem ocupa centralidade, principalmente na primeira parte aqui do romance. A Clara é uma moça provinciana, como tantas outras que habitam a obra do Lúcio Cardoso, o que significa dizer que essa personagem se divide um pouco entre uma criação tradicional que a preparou para ser uma esposa dedicada, uma mãe zelosa, uma dona de casa muito ordeira, e, por outro lado, uma revolta crescente em relação a tudo isso que significava ser uma boa mulher depois que ela foi abandonada pelo marido. Então essa personagem oscila entre esses dois polos. Por exemplo, a Ana Clara, muita daquela amargura da Ana, da Crônica da Casa Assassinada, mas há também um pouco daquela revolta que nós temos na Nina, do mesmo romance de 59. Mas enquanto a Nina, lá da Crônica, demonstrava essa revolta, a Clara vai alimentando todo o ressentimento que se abate sobre ela, e por isso, em vários momentos, ela se paralisa ante a vontade e ante a possibilidade de abandonar tudo para trás, tal qual o marido fez em algum momento do passado. Então, é muito interessante observar que em vários momentos essa personagem ela está falando com o filho, ainda com o filho ainda muito jovem, e aí ela olha atrás do filho e fica olhando para a porta aberta, e a partir dessa porta aberta ela vê uma abertura para o mundo, uma rota de fuga, mas aí aquilo, ela tem vontade de fugir, ela inclusive pensa, se o Jacques fez isso, por que eu não posso fazer? Só que ao mesmo tempo ela fala, olha, mas isso vai contra tudo aquilo que eu aprendi a minha vida toda. E é muito terrível ir acompanhando esses impasses dessa personagem que se balança entre essas duas possibilidades, né? Entre a rebeldia e a aceitação desse seu destino como mulher. O fato é que, desde o período do noivado, a Clara foi alertada para o caráter aventureiro do Jacques, mas ainda assim ela insistiu nesse casamento, ela pagou para ver, e tão logo ela percebeu que o marido estava inquieto, prestes a ir embora, a Clara acabou engravidando com a esperança de que essa criança impediria o Jacques de fugir, só que o que aconteceu foi justamente o contrário. Ao perceber que essa esposa agora teria um filho para lhe fazer ali companhia, o Jacques se sentiu mais tranquilo em abandonar tudo, porque ele pensou, olha, se eu fosse embora antes dessa criança nascer, a minha esposa ficaria sozinha no mundo. Agora que ela tem alguém, que ela tem um filho, ela não precisa mais de mim ao lado dela. Sim, é uma desculpa muito esfarrapada, né? Mas ainda assim a desculpa que o Jacques usa para poder, para si mesmo, né? Para poder fugir ali daquela casa. Com isso, a Clara, a partir da fuga do marido, a Clara passa a se distanciar cada vez mais do filho ao perceber que ele foi o culpado pela separação, né, entre ela e o marido, e ao ver nessa criança, principalmente depois que o menino vai crescendo, algumas semelhanças com o pai fugido. E pelo visto, essa separação entre Clara e Jacques seria definitiva, já que, mesmo se humilhando e indo atrás desse marido, porque isso ocorre em algum momento, um ano depois que o Jacques vai embora, a Clara ela deixa o filho com uma vizinha e vai procurar o marido desesperadamente, e aí ela encontra de fato o Jacques, só que ela é abandonada uma segunda vez. E aí ela percebe finalmente que essa separação vai ser definitiva, e aos poucos ela se dá conta de que ela nunca conseguiria ter o casamento tranquilo com o qual ela sempre havia sonhado. E aqui entra a amargura que vai tomando conta dessa personagem, enquanto ela praticamente abandona o filho aos cuidados de uma amiga, que é uma mulher chamada Áurea, e que vai ser a verdadeira figura materna do Silvio, o que futuramente vai gerar algum mal-estar entre Áurea e Clara. Aliás, é muito interessante pensar
nos nomes dessas personagens, em como esses nomes sugerem uma espécie de duplicidade, digamos assim, entre elas, ou de complementariedade entre elas. Mas enfim, então em algum momento do futuro, o fato da Áurea ter cuidado do Silvio no passado vai fazer com que a Clara perceba que nunca foi próxima do filho, e aí isso gera ali algum atrito, ainda que um atrito velado, entre essas duas mulheres. Na verdade, a gente percebe que tudo perde sentido para Clara, tamanho o amor que ela sentia pelo marido que foi embora, e quando esse amor não é correspondido da maneira como ela gostaria, essa personagem não sabe o que fazer, nem de si, nem do filho, nem da própria vida. Então, de início, por exemplo, ela tenta frequentar a igreja, só que aí logo ela se cansa um pouco disso. Depois, ela até pensa em corresponder às investidas do farmacêutico de Vila Velha, só que ela acha esse homem absolutamente repulsivo, e assim os anos vão passando, várias vezes ela pensa em fugir de casa também, mas aí o tempo passa e a Clara se torna uma mulher amarga, uma mulher prematuramente envelhecida, sem qualquer tipo de vínculo com o mundo à sua volta, e presa ali a um tédio cada vez maior, né? Esse tédio da vida doméstica da dona de casa. E tudo piora ainda mais depois que, passados alguns anos de sua fuga, o Jacques retorna para casa, doente e envelhecido, para que a Clara cuide dele, porque afinal de contas, mesmo ele tendo saído de casa, os dois continuavam casados. Então havia essa ideia de que a Clara tinha algumas obrigações para com esse marido. E aí, a partir desse regresso, aquela tranquilidade monótona da vida doméstica vai sendo aos poucos esboroada conforme esse sujeito, que é o Jacques, se acha no direito de assumir um papel que nunca foi dele, porque ele voluntariamente nunca quis assumir esse papel. Então, por exemplo, o Jacques ele quer ser um pai preocupado com o filho, mas esse filho já é um rapaz independente. Ele quer ser o marido provedor, mas ele está doente e tem que ser sustentado pela mulher. Ele quer ser o chefe de família que olha com desconfiança para aquela intrusa que é a Áurea, mas na verdade se tem um invasor nessa história toda, esse invasor é o próprio Jacques, que voltou ali sem ter sido chamado, depois que a vida dessas pessoas que ele deixou para trás estava mais ou menos tranquilizada. Quanto ao Silvio, que é o filho, né, como eu disse antes, o romance literalmente começa com o nascimento desse menino, e cada uma das 3 partes do romance vai dar conta de um período da vida dele. Então, os primeiros 17 capítulos que compõem a primeira parte falam da infância, os 17 capítulos da segunda parte falam da adolescência, e os 17 capítulos finais, né, da terceira parte falam da vida adulta. Então perceba que existe ali uma regularidade até no número de capítulos de cada uma dessas 3 partes. E há em cada uma delas, em cada uma dessas partes, uma passagem simbólica para a outra fase da vida desse personagem, né? E essas passagens simbólicas são demarcadas por algumas mortes que vão acontecendo ao longo do romance e ao redor ali do Silvio. Então, por exemplo, no fim da primeira parte, há a morte de um amigo de infância, na verdade, o único amigo que o Silvio tinha ainda na escola. No fim da segunda parte, morre o pai, para demarcar esse início da vida adulta do protagonista. E aí no fim, e aí quando a gente chega na terceira parte, há uma nova morte, que eu não vou dizer de quem e para saber quem é que morre na terceira parte do livro, você vai ter que ler aqui o romance. E veja, essa presença constante, circular, cíclica da morte, dá um tom bastante pessimista ao livro, já que todos os personagens oscilam entre a monotonia de uma vida meio cinza
e a morte como um único jeito de escapar dessa mesma monotonia, seja essa uma morte inesperada, como a morte que acontece no fim da primeira parte, seja essa uma morte desejada, como aquela que acontece no fim da segunda parte do livro, né? Então essas pessoas ao redor do Silvio vão todas morrendo ali conforme o romance avança, e aliás, esse pessimismo já está anunciado desde o título do livro, que no fim das contas se chama Dias Perdidos. Então, foi como eu disse antes, por mais que esse seja um romance mais diáfano do autor, mais leve, menos penumbroso quando comparado com os outros, o próprio fato do título do livro ser Dias Perdidos já nos diz, olha, essa característica mais solar do livro, ela não é absoluta, digamos assim. Ele é um livro mais leve, perto de outros livros cardosianos, né? Então, na infância, o Silvio é, a exemplo de tantos outros personagens do autor, um menino bastante frágil, solitário, passivo, melancólico, que vive doente, que tem poucos amigos. No caso aqui do Silvio, talvez isso se deva mesmo à ausência desse pai, como a narrativa parece sugerir. Então, no caso, o único amigo que o Silvio tem na infância é também um menino bastante fragilizado, ou tão fragilizado quanto o próprio Silvio, e o nome desse amiguinho é Camilo. E o Camilo vai ter, enfim. Se você liga para spoiler, desculpa, eu acabei esquecendo dessa possibilidade, né? Mas é um livro de 1943, então, assim, talvez isso não seja. Saber quem morre talvez não seja a parte mais interessante da narrativa. Mas, enfim, o Camilo ele vai ter uma morte, assim, bem triste, devido a um outro menino da escola que depois vai assumir o seu posto como melhor amigo do protagonista. E essa inclusão desse terceiro menino nessa amizade, ela se dá pelo seguinte motivo. Em dada altura do campeonato, o Silvio e o Camilo, que antes eram tão próximos, se afastam, e a partir desse afastamento, o Camilo se aproxima de um outro menino, que é o valentão da escola. Esse outro menino acaba fazendo algumas coisas, e essas coisas debilitam ainda mais a saúde já fragilizada do Camilo, e por conta disso ele acaba falecendo, né? E aí, depois desse falecimento, esse outro menino vai e começa a ser amigo do Silvio, mas essa amizade é uma amizade um pouco estranha, não é aquela amizade pura que o Silvio tinha com o Camilo, é uma amizade mais ali baseada em uma violência, em uma competitividade cada vez mais acirrada entre esses dois personagens, enfim, né? E aí, agora há pouco eu falei para vocês do afastamento entre Silvio e Camilo. Esse afastamento acontece depois que o protagonista se aproxima de uma menina recém-chegada do Rio de Janeiro, né? Uma menina extremamente bonita chamada Diana, que é um nome bastante significativo, já que a primeira vez em que o Silvio vê essa menina, que ele vê a Diana, ela está ali montada em um cavalo, num carrossel de uma festa da igreja, e ela está muito destemida ali. Enquanto as outras meninas ficam com muito medo de brincar no carrossel, a Diana não, ela está ali sentada no cavalo, brincando, se divertindo, etc. E aí, como se sabe, na mitologia romana, Diana é a deusa da caça. Então, é muito simbólico o modo como essa personagem é apresentada na narrativa. Mas o fato é que essa menina vai ser responsável por tirar o Silvio do campo da inocência da infância, conforme essa amizade dos dois vai progredindo, vai evoluindo, até se tornar ali um namoro, ainda que um namoro bastante diferente, mas ainda assim um namoro. E aqui, a partir desse namoro com a Diana, o Silvio acaba repetindo o destino da mãe dele, já que, assim como a Clara vive um relacionamento frustrado com o Jacques porque ele foi embora, o Silvio acaba se tornando uma pessoa absolutamente infeliz depois que a Diana vai embora para o Rio de Janeiro de novo, né? Já que ela gostava de uma vida mais agitada que não era possível ali naquele fim de mundo que é Vila Velha. O que, por sinal, já antecipa bastante a dualidade entre
a cidade e a província, ou, mais especificamente, entre Vila Velha e Rio de Janeiro, que depois voltaria aqui no Crônica da Casa Assassinada, principalmente quando a gente pensa ali na figura da Nina, que sai do Rio de Janeiro, vai morar em Vila Velha, e tem aqueles embates com a cunhada, que é a Ana. Então veja só, em ambos os livros, enquanto Vila Velha representa a estagnação, o tédio e, eventualmente, a morte, o Rio de Janeiro, nos dois livros, representa a vida, a agitação, o progresso e, em alguma medida, um espaço para saciar todos os desejos, até os mais lascivos, como aqueles que aparecem em novelas como Inácio ou então O Enfeitiçado. Mas, voltando, né, porque eu comecei a falar dessa questão das cidades para poder falar do relacionamento frustrado entre o Silvio e a Diana. Assim como a mãe, né, assim como a Clara, o Silvio ele acaba idealizando a pessoa amada a um nível que é quase patológico quando esse amor é interrompido, o que faz dele uma pessoa tão frustrada quanto a mãe. Aliás, uma coisa muito importante é que antes do regresso do Jacques, não se falava desse pai na casa da família, então parece mesmo que o destino do filho é repetir aquela amargura vivida pela mãe, sem que ele tivesse mesmo assim um repertório para entender o porquê que a mãe era tão amargurada. Ele percebia que estava faltando alguma coisa ali naquela casa, mas ele não se dava conta quando ele ainda era criança. E aí, quando ele cresceu e percebeu que o que faltava era o pai, porque ele via que os amiguinhos tinham pais, né? Quando ele se dá conta disso, ele também se dá conta de que já passou o tempo dele perguntar quem era esse pai, onde estava esse pai, se esse pai tinha morrido ou não. Enfim, né? Se bem que, pensando aí, então, em como o Silvio acaba repetindo o destino infausto da mãe em suas relações amorosas, há uma diferença nessa repetição, né? Porque não é uma repetição exata. Porque veja só, o Silvio, por ser homem, ainda pode se dar ao direito, por exemplo, de se envolver com as prostitutas da cidade, coisa que a mãe dele, a Clara, não pôde fazer. Ela não pôde arranjar um novo namorado, porque a gente está falando de uma cidadezinha de província do início do século passado. Em suma, a imagem do pai é uma verdadeira lacuna que persiste e que não é preenchida nunca. O que, por um lado, é um pouco libertador, né? Porque, afinal de contas, se não há essa figura repressora do pai, tudo é permitido, como diria lá o Dostoiévski a partir do Sartre. Mas, por outro lado, essa ausência, ainda que libertadora, gera uma angústia ainda maior em toda essa família que, ao invés de encarar o problema de frente, finge que nada aconteceu e que esse pai nunca existiu. E aí, quando o Jacques reaparece, né, quando ele volta para casa, esse retorno do recalcado ocorre, e aí todo mundo é pego com as calças curtas diante da infamiliaridade que esse retorno significa, recuperando aqui, é claro, a proposta, né, a conceituação lá freudiana do retorno do recalcado e de como isso gera algum tipo de incômodo na pessoa que tentou recalcar algo. Mas assim como esse pai retorna doente, né, para Vila Velha, a Diana também vai voltar para essa cidade e vai se reencontrar também com o Silvio, estando doente, né? E aí os dois se casam, mas é claro que esse casamento vai ser bastante infeliz por uma série de motivos que eu não vou aqui explicitar, e que esses motivos se dão a ver logo de cara quando aquela idealização inicial do Silvio para com a Diana vai passando. E aí, quando tudo parecia repetir exatamente a falência familiar do protagonista, surge uma rota de fuga possível quando o Silvio pensa que o melhor a fazer seria fugir daquela cidade e se tornar um escritor. E essa ideia da fuga me fez lembrar um pouco do destino de um dos personagens aqui
de Salgueiro, né? Porque o personagem mais jovem aqui dessa família, ao fim do romance, ele pensa, olha, eu tenho que quebrar esse ciclo de desgraça da minha família, e a única maneira de fazer isso é indo embora do Morro do Salgueiro. Né? E aqui, em Dias Perdidos, essa imagem da fuga como meio de libertação, no final da narrativa, acaba acontecendo de fato. Então, isso significa o seguinte: deixar Vila Velha corresponde a se desvencilhar definitivamente do passado e de tudo aquilo que esse passado representava em termos de repressões, em termos de amarras. Quanto ao Jacques, ele é uma figura absolutamente detestável. Ele é impulsivo, egoísta, orgulhoso, e aí por mais que ele se case por amor com a Clara, logo ele se aborrece com essa vida de casado, porque na verdade, como ele é um homem livre, o Jacques percebe logo que a vida em família é uma verdadeira prisão, e aí eu me pergunto, se é assim, então por que ele casou, não é verdade? O Jacques é um verdadeiro Dom Juan, que parece ali um adolescente que vai do 8 ao 80, então ou ele é apaixonado e quer viver tudo intensamente, ou tudo é de um tédio profundo e nada vale a pena, então o melhor a fazer é ir embora, viver grandes aventuras. Parêntese aqui nessa minha fala rapidamente. Não sei se vocês estão ouvindo, mas as crianças começaram a jogar bola aqui perto, então pode ser que você ouça gritos de comemoração e se deve a isso. Espero que isso não atrapalhe aqui o vídeo. Mas enfim, voltando, né? O Jacques, ele é essa figura intempestiva e tá tudo bem ser assim, mas então eu acho que ele deveria ser assim até o fim. Mas não, quando o calo aperta, volta o cão arrependido com suas orelhas fartas, com o seu osso roído, com o seu rabo entre as patas, e o que é pior ainda, né? Não só o Jacques volta para casa quando ele fica velho e doente, como ele ainda se acha no direito de apitar alguma coisa na casa que ele deixou para trás sem qualquer cerimônia. Porque é isso, em momento algum ele disse para Clara que ele não voltaria durante longos anos, né? Ele simplesmente foi embora, e aliás, ele só voltou porque ele ficou doente. Ou seja, se ele tivesse são, se ele não tivesse doença nenhuma, ele nem voltaria para casa no fim das contas. Então veja, ele deixou esse casamento em aberto, interrompido, sem dar chance à esposa para que ela vivesse o luto da separação. Tanto é assim que, em dada altura, o Jacques se envolve com uma outra mulher, perde tudo e pede ajuda à Clara para que ela lhe emprestasse algum dinheiro, e aí ela fala, nossa, então quer dizer que nós ainda estamos casados. E só que, se ela é casada com ele e ele pede dinheiro, o que ela tem que fazer é dar o dinheiro para ele, mesmo que seja para gastar com outra mulher. E aí o fato dela ficar sempre nessa dúvida se ela tá ou não separada do marido, é por isso, por exemplo, que ela não se envolve com mais ninguém, porque ela tem medo de começar um relacionamento e aí um belo dia o marido bater lá na porta e falar assim, pronto, voltei para casa. E aí, o que ela faria numa situação como essa? Ela ficaria mal vista, mal falada na vizinhança, né? Então, quando o Jacques volta, a Clara sente mais pena e estranhamento do que amor por ele, como eu vou ler em uma passagem mais para o fim desse vídeo. E esse sentimento que a Clara acaba tendo pelo marido aproxima finalmente mãe e filho, já que o próprio Silvio não encarava muito bem essa invasão do Jacques e vai aos poucos detestando esse pai, conforme percebe que ele mandou a Áurea embora dali, ou pelo menos é responsável pela partida dela, e como eu disse antes, a Áurea é a verdadeira figura materna do Silvio. E aí veja, como o Jacques está doente, precisando de cuidados, ele é mais uma boca para que a Clara pudesse alimentar, ele é mais um para aumentar a conta na farmácia, ele é mais alguém para poder dar trabalho para a mãe e por aí vai. E aí o Silvio vê a mãe se desgastando cada vez mais por conta desse sujeito que passou 20 anos fora de casa e aí volta velho, doente, cansado para a mulher poder cuidar. Aí é muito fácil, né? Quanto a Clara, aquele marido moribundo só confirmava para ela
que seria impossível recuperar aquele casamento idealizado de antes, nem tampouco o tempo que ela perdeu esperando pela volta do Jacques. Então, quando ele finalmente morre no fim da segunda parte do romance, é de um alívio enorme para toda essa família. E pensando agora no caráter autobiográfico desse romance, convém lembrar que Jacques corresponde ao nome Joaquim em francês, e o nome do pai do Lúcio Cardoso era justamente Joaquim. E assim como o narrador lá de Maleita, o pai do Lúcio Cardoso, e assim como acontece aqui também com o Jacques de Dias Perdidos, o pai do Lúcio Cardoso também se meteu a explorador. Se não me engano, inclusive, ele de fato fundou a cidade de Pirapora, tal qual acontece com o narrador aqui de Maleita, né, desse romance de 34. Então, desde aqui, o narrador desse livro já tem ali alguma coisa do pai do Lúcio Cardoso. A diferença é que aqui, como a história está sendo contada por ele, tudo é heróico, e aqui, como a história é contada a partir desse distanciamento do narrador em terceira pessoa, que, para piorar ainda mais a situação do sujeito, ainda acompanha tudo do ponto de vista das pessoas que ficaram para trás, dessa mãe e desse filho, aqui essa figura do pai aparece de maneira ainda mais problemática, ainda mais rasurada, para usar um termo que eu sempre uso quando eu vou falar da obra do Lúcio Cardoso. Portanto, essa imagem do pai fracassado, tão presente na obra desse autor, ela não vem do nada. Talvez todos esses pais fracassados dos textos cardosianos não sejam mais que um reflexo desse pai de verdade do autor. Né? Então, desde lá do narrador de Maleita, que fracassou em tentar civilizar Pirapora, até o Demétrio, quando a gente pensa lá em Crônica da Casa Assassinada, que é um sujeito frustrado por não poder ter filhos, todos esses pais, até o pai lá do Mãos Vazias, enfim, todos os pais problemáticos da obra do Lúcio Cardoso são ressignificados à luz desse caráter autobiográfico de Dias Perdidos, que é um romance em que esse fracasso paterno acontece em dois tempos. Primeiro, quando Jacques abandona a família, e depois, quando ele volta doente. Afinal de contas, se o pai é o provedor que organiza tudo, que protege, etc, 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 então o Jacques é o contrário de um pai. Ele é quase mais um filho para que a Clara cuide ali naquela casa. E aí, detalhe, né? A Clara cuidava do marido e ainda tinha o auxílio da Áurea. Só que aí o Jacques acha um absurdo a Áurea estar ali dentro de casa, manda a mulher embora, e aí a Clara tem que cuidar de tudo sozinha. Então, quer dizer, é um sujeito imbecil, esse Jacques, né? E aí, veja, se o Silvio é o espelho da Clara, pensando nesse relacionamento frustrado e nessa idealização que ele tem, a Diana, que é essa mulher idealizada com quem ele tem um relacionamento, parece ser um pouco do espelho do Jacques, porque ambos vão embora em busca de aventuras, ambos voltam doentes, ambos têm uma aversão gigantesca ao casamento e se casam mesmo assim, ambos tentam se adequar à vida de casados e por aí vai, né? E essa doença em ambos os personagens parece apontar para o fato de que os dois fracassaram e já não correspondem àquelas idealizações feitas primeiro pela Clara e depois pelo Silvio. No caso do Jacques, essa doença ataca o coração dele, se não me engano ele tem sopro, uma coisa assim, e aí é no mínimo irônico, né, a gente pensar nesse personagem que é um apaixonado incorrigível, emocionado com tudo e acaba tendo um problema do coração, ao passo que a Diana tem, se não me engano, um câncer, já antecipando um pouco o personagem, o destino de uma das personagens lá do Crônica da Casa Assassinada, né? Então vê que também, enfim, essa imagem do câncer sempre volta na obra cardosiana. Né? Então é muito interessante pensar em como esses dois personagens que vão e voltam doentes acabam tendo ali alguma relevância para esse universo ficcional proposto pelo autor. Portanto, como eu disse antes,
Dias Perdidos é um livro bastante pessimista, já que a todo momento fica-se com a impressão de que nada de bom há de vir do sentimento amoroso, que, diga-se de passagem, sempre aparece como algo impossível de se realizar, o que também ganha outros contornos quando a gente pensa que o Lúcio Cardoso era homossexual em uma época em que isso tinha um peso ainda maior do que hoje. Então, você ter um autor homossexual falando sempre sobre a impossibilidade do relacionamento amoroso, isso é bastante revelador, no fim das contas, né? E agora, só para poder aqui encerrar o vídeo, eu vou ler 2 trechos do romance que têm em comum a imagem do náufrago, primeiro ao se referir ao Jacques e depois ao se referir ao Silvio. E aí, o primeiro desses trechos está na página 207, e é um trecho em que se nota bastante esse olhar já destituído de qualquer idealização da Clara para com o marido que voltou doente. Então é dito o seguinte: ao ver Jacques sozinho do lado de fora, naquela atitude que exprimia tão surdo terror, Clara compreendeu que doloroso esforço exige essa luta pela vida. Não a simples luta, mas esse desesperado combate para subsistir, essa ânsia para não se abater ante essa contínua e formidável correnteza que arrasta o homem para a morte. Pois tudo que existe está levantado contra ele e tenta subvertê-lo nessa marcha para a destruição, onde tantos se perdem e onde a maioria agoniza semi-afogada, inconsciente desse destino que lhe arrebata as mais lúcidas características de ser criado à semelhança de Deus. Olhando pela janela, Clara compreendeu que aquele homem a quem tanto amara, que enchera com a sua imagem tantos dias de sua vida, não era mais senão uma vítima, um homem perdido, destroço de uma existência naufragada. E aí, como eu disse para vocês, né, conforme o romance vai avançando, o Silvio vai se tornando um espelho da mãe, e aí, portanto, o relacionamento dele também fracassa, só que aí quando ele se vê diante desse fracasso, já depois de adulto, etc., ele acaba encontrando uma rota de fuga, como eu disse antes para vocês, né? E aí, então, eu vou ler o trecho final do romance, que também tem essa imagem do náufrago mais aplicada ao Silvio nesse momento em que ele pensa em sair daquilo ali. E aí, entre as páginas 405 e 406, é dito o seguinte: é o trecho final do romance, mas isso não é spoiler, tá? Silvio sabia que não podia viver sem criar dentro de si a imagem de alguns deuses terrenos e insuflar-lhes alguns sentimentos que julgava imprescindíveis à existência sobre a terra. Ele sabia disso e tinha a impressão de que alguma coisa se salvara do imenso naufrágio. Experimentava a si próprio e duvidava ainda. E quando o trem penetrava ruidosamente na estação cheia de gente, lançou um derradeiro olhar à estrela que ficava ao longe, alta, solene, brilhando azul no imenso silêncio da noite. Fazia isto como quem sonda o futuro, à procura de uma força qualquer que auxiliasse a enfrentar o que ainda lhe estava reservado. E compreendeu que não se enganava, e que uma luminosa imagem existia no fundo da sua alma. Calmo, descia de novo à luta, procurando preservar dos homens o seu grande segredo. E aí o romance acaba desse modo. Enfim, então é isso. Fica aqui a recomendação desse livro interessantíssimo, impressionante, do Lúcio Cardoso. Como eu disse, é um livro bem diferente dos demais desse mesmo autor, mas apesar disso eu acho que é um livro interessante para quem está começando a ler a obra cardosiana, desde que a pessoa tenha consciência de que esse livro é diferente dos demais do autor. Digo isso porque, como eu disse, é um livro bastante tradicional quando comparado lá ao que a gente vai ter na Crônica da Casa Assassinada, mas ainda assim, é como dizem, né? Uma história bem contada é sempre uma história bem contada, é sempre interessante. Então, apesar de ser um romance mais tradicional do que os outros, ele, pelo menos no meu caso, conseguiu fisgar muito bem a minha atenção, então fica aqui
essa recomendação enfática. Como eu disse antes, na descrição constarão os links para as outras playlists que eu fiz aqui sobre a obra do Lúcio Cardoso, uma em que eu falo livro a livro das obras desse autor e outra dedicada apenas à Crônica da Casa Assassinada. E na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com este meu trabalho por aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio, também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Só posso vir aqui e falar sobre esses pais que abandonam suas casas e voltam arrependidos 20 anos depois, como se nada tivesse acontecido, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para este meu trabalho por aqui. E em ambos os casos, portanto, fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.